Seja qual for o método de desfralde escolhido para a criança, todos os pais querem saber a mesma coisa: quais os sinais do desfralde. Neste vídeo eu vou mostrar quais os sinais e deixar também umas dicas bem valiosas para este momento que todos os pais ultrapassam mais cedo ou mais tarde. Olá e bem-vindos ao meu canal. Hoje trago um vídeo muito solicitado, que é a questão dos sinais do desfralde da criança. Todas as crianças desfraldam mais cedo ou mais tarde. É natural, a não ser que haja alguma condição que o impeça, mas isso já é outro patamar, todas as crianças vão largar as fraldas. Eu já gravei um vídeo sobre o que é o desfralde natural, que vou colocar aqui, e no âmbito ou no seguimento da questão do desfralde, é interessante sabermos quais os sinais para podermos estar atentos às necessidades do nosso bebê. Porque, acima de tudo, é isso o mais importante: observar, ter paciência e atender às necessidades da criança. A primeira nota que eu deixo é que o desfralde não é linear. Eu vou falar dos sinais, mas não há nenhuma ordem específica. A criança não tem de ser o A, B, C, D por ordem, não. É completamente aleatório, vai depender de criança para criança. Portanto, não tem de seguir uma ordem. Depois, há crianças que demoram muito pouco tempo a fazer o desfralde. A partir do momento em que revelam a sua intenção até desfraldar, é rapidíssimo. E há outras que demoram mais tempo, como foi o nosso caso. Não é linear e pode haver avanços e recuos. Tudo depende das situações. No nosso caso, o desfralde já está a durar há bastante tempo, mas durante esse período nós mudámos de casa. Ficámos a ver 1 mês e meio em casa dos meus sogros, depois ele mudou de escola. Foi muita mudança ao mesmo tempo. E aí tivemos de ter paciência e efetivamente para com o processo de desfralde. Nem todas as crianças demonstram todos os sinais, nem todas as crianças seguem a mesma lógica. Há crianças que adoram utilizar o bacio, há outras que vão diretamente para a sanita, foi o caso do nosso. Ele não usou uma vez o bacio, pelo menos comigo usou uma vez o bacio. Está praticamente feito o desfralde, ainda usa durante a noite e é perfeitamente normal que o desfralde diurno e noturno não seja ao mesmo tempo. Portanto, relaxem, não tem de ser tudo muito rápido e, acima de tudo, não tem de ser como nós queremos, porque a criança é que vai ditar o seu desfralde. A criança é que, a partir do momento em que está preparada e o quer fazer, vai fazê-lo. E isso nós não podemos controlar. Os sinais clássicos, alguns dos que eu vou dizer são mesmo aqueles clássicos básicos e outros, se calhar, um pouco mais com base na observação. Mas é a questão de avisar das necessidades. Primeiro a criança começa por avisar depois de ter feito, que tem cocó, tem xixi. Ok. Depois começa a avisar enquanto está a fazer. Pronto, já estamos um passo mais acima. Depois vai avisar antes de fazer. Primeiro pode ser apenas uma questão de segundos. Eu vou fazer. Já fiz. Depois começará a controlar mais e vai dar tempo para chegar à casa de banho para poder fazer as suas necessidades. Isto tem a ver com a maturação dos esfíncteres. Os esfíncteres são os músculos que controlam a saída do cocó e do xixi, e o bebê, quando já os tem com maturação suficiente, vai poder controlar-se. Outros sinais de maturação dos esfíncteres são a criança subir as escadas sem apoio, subir e descer as escadas sem qualquer apoio, saltar com os 2 pés, por exemplo. Isso são outros sinais que nós devemos estar atentos. E deixar a fralda seca durante longos períodos de tempo. Estamos a falar durante 5, 6 horas. Ao fim de 2 a 3 semanas de observarmos isso, podemos perguntar à criança se ela quer efetivamente largar a fralda, convidamos-la a largar a fralda, mas temos de respeitar a resposta. Eu até vou dar um exemplo: o meu filho às vezes pede uma fralda. Eu já reparei que ele pede quando é para fazer cocó. Ok, eu ponho na fralda, ele faz e depois ele diz: mãe, agora quero as cuecas. Pronto, portanto ele tem o controle, eu sei que ele tem o controle, mas falta-lhe o derradeiro sinal e nós já vamos chegar lá. Pronto, tem sido com avanço e recuso o nosso desfralde. O meu filho tem quase 4 anos e eu já ouvi barbaridades autênticas em relação ao desfralde do meu filho, mas como nós optámos por um desfralde natural, é normal que demore tempo. Nós não estamos a condicionar o seu comportamento e, na verdade, ele não está nem aí. Porque há muito aquela questão de ele vai ter vergonha, ele se fizer xixi. Ele não tem vergonha nenhuma. E ainda bem.
Ele quer lá saber se o xixi, ele faz xixi no chão e diz: olha mãe, fiz xixi e está ali, olha, vamos limpar. Portanto, ele não está nem aí. Outros sinais, com base na observação, a criança despe-se e veste-se sozinha, gosta muito de brincar com água, transferências de água, por exemplo, no banho, que é a mesma questão do corpo, a bexiga a vazar e encher. Isto tem a ver com a criança também ter um entendimento do seu corpo e dos limites do seu corpo. Isto são tudo processos muito internos, são naturais e cada criança tem o seu ritmo. Portanto, por favor, não comparem o vosso filho aos filhos dos outros, porque cada criança tem efetivamente o seu ritmo. Outros sinais, a criança tem muito interesse em ir à casa de banho com os pais e ver o que é que está a fazer. O meu filho, desde muito pequeno, que olhava e via, estás a fazer xixi, ou estás a fazer cocó, ia buscar o papel higiênico, puxava o autocolismo. Há esse interesse e entende como se faz na cultura dele. Na cultura onde nós estamos inseridos, nós vamos à casa de banho fazer as nossas necessidades. E ele entende que é assim que se faz. Portanto, tudo isto também é um processo e é um sinal que a criança está preparada. O interesse e o entendimento de como se faz. As mães queixam-se muitas vezes que não conseguem fazer xixi sozinhas, mas acaba por ser uma coisa boa, porque a criança está a ver, está também a observar e mais tarde vai querer fazer como os adultos ou como as outras crianças na escola, por exemplo. Tudo isso faz parte do processo. Outro sinal, que é engraçado, é a criança esconder-se para fazer as suas necessidades. Isso acontece muito com o meu filho quando ele faz cocó. Eu já sei que quando ele desaparece e manda embora, ele está a fazer cocó. Portanto, eu compreendo isso. Ele ainda não desfraldou a parte do cocó, está a ser mais desafiante do que o xixi. O xixi já está perfeitamente, mas o cocó ainda está ali no vai, não vai. Ele sabe quando quer fazer, ele diz-me que quer fazer, pede a fralda, mas ainda não tem a vontade de ir à sanita. Mas chegaremos lá, porque pronto, ele tem dado esses sinais e eu tenho acompanhado e respeitado o seu processo. Isto porque há aqui também dois fatores importantes, que é o bebê ou a criança ter autoconfiança. O meu filho claramente tem autoconfiança e mostra-me que tem autoconfiança e ele sabe que eu respeito o tempo dele. Portanto, há aqui um vínculo forte com o cuidador que está a acompanhar o desfraldo, que sou eu. Tudo isto joga muito. Outro sinal é a criança ter a capacidade de interromper a atividade que está a fazer para ir à casa de banho, para ir ao bacio, para ir onde ela tiver de ir, porque sabe aquilo que quer fazer e vai fazer. O que me leva então ao derradeiro sinal, que é a intenção. A intenção da criança é o mais importante, porque é a intenção que arrasta tudo o resto. Se a criança não quer desfraldar, é muito mais desafiante desfraldá-la. Se a criança quer desfraldar, ela vai desfraldar naturalmente e é nessa fase que nós estamos agora com o nosso filho e daí também ser importante eu falar destes sinais e desta situação nesta altura precisa, já com alguma experiência daquilo que tem acontecido comigo. Quando a criança começa a mostrar a intenção, ou quando começa a dar os sinais, os primeiros sinais, uma coisa que podemos fazer que ajuda é preparar o ambiente, que é aquilo que eu chamo do kit desfralde. Eu vou falar mesmo só sobre essa parte do kit desfralde, que é o tipo de coisas ou materiais que nós devemos ter no ambiente da criança para que ela possa estar em contacto com o bacio, com a sanita e por aí fora. Vou gravar um vídeo só sobre isso, já está prometido há muito tempo. Mas aqui os sinais é ir com calma, é ter muita paciência, observar, respeitar e lembrar que não há nenhuma ordem, não é linear, há avanço e recuos e cada criança tem o seu próprio tempo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, que vos ajude muito, muito, muito no futuro. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e até breve.